Hoje eu quero lançar algumas ideias que me guiam aqui na internet desde 2020. E eu acredito que com essas ideias você vai ter uma perspectiva diferente do que é fazer isso aqui. A maioria das pessoas olha para isso somente de um ponto de vista numérico. Então você quer ter mais seguidores, mais likes, mais engajamento, mais vendas, mais dinheiro. É puramente numérica a coisa. Mas eu quero te apresentar um ponto de vista que ele não leva em consideração nenhum número. E ainda assim eu acho que é o melhor de todos. E é, na minha opinião, o que traz os melhores números no sentido de trazer as melhores pessoas para assistir você ao invés de trazer o máximo de pessoas possível. Nós vamos começar por um primeiro ponto que foi, em 2020, eu pensei, eu não vou fazer conteúdo para trazer seguidores, vou fazer conteúdo para que os outros players do mercado me respeitem e topem aparecer comigo em alguma live. 2020 era o ano das lives, todo mundo estava fazendo live na internet porque era pandemia, então tava toda aquela coisa, tinha show, tinha vídeo em casa, e eu comecei a criar os posts do Instagram para que quando eu chamasse alguém para fazer uma live, me apresentasse para as pessoas, ele olhasse e visse que eu não era um completo idiota. Então eu não estava preocupado com os seguidores, mas com as outras autoridades da mesma bolha que eu estava me encontrando sem querer. Então essa é uma coisa muito curiosa, né? Eu entrei em certas bolhas sem querer ao longo daqueles 3 anos, 2018, 19 e 20. Eu fui só identificando quem eram os perfis parecidos com o meu, no sentido de número de seguidores, e o que eu poderia fazer de conteúdo que fosse criar um vínculo entre eu e eles. Então eu não precisava de nenhum número, se estava dando like ou não estava dando like, porque eu queria criar uma vitrine para que quando eu chamasse alguém relevante, essa pessoa topasse aparecer junto comigo. Porque esse é o passo número 1 para você se tornar relevante, é aparecer do lado de quem já é relevante. Deu muito certo essa estratégia, inclusive eu saí de 5 mil seguidores para 25 mil em coisa de um ano, o que foi muito bom, porque eu não era ninguém, não tinha nada a meu favor, não tinha ninguém me marcando, não tinha ninguém me indicando, mas comecei a fazer lives com algumas pessoas relevantes. Segundo ponto, eu não acho que você deve olhar para o conteúdo que mais traz visibilidade, você deve olhar para o conteúdo que mais constrói a percepção de que eu entendo da coisa para as pessoas. Então é uma percepção intelectual, vamos dizer assim. Muita gente quer aprender qual é o gancho que mais dá visualização no Reels, qual é a thumbnail que mais dá clique, qual é o título que mais chama atenção. Apesar de essas coisas serem relevantes, mais relevante ainda é eu causar um impacto intelectual dentro do meu vídeo. Você olhar, assistir e pensar, esse maluco manja da parada. Porque quando você pensa isso, eu consegui o que eu queria, que era vamos dizer assim, o primeiro tijolinho da reputação e do respeito e da indicação. Então, a partir do momento que você começa a acreditar que eu entendo de alguma coisa, ou do assunto sobre o qual eu estou falando, você passa a me respeitar, passa a me considerar uma autoridade e começa a ter vontade de falar para outras pessoas daquilo que eu falei para você. Você vai ver que tem os comportamentos assim. Vai ter gente que vai querer me indicar. Olha lá, assiste o conteúdo do Elton, é bom. Vai ter gente que vai querer me esconder. Cara, isso aqui é tão bom que eu não posso mostrar para ninguém. E vai ter gente que vai repetir tudo que eu falo, só que fingindo que é dele, ou nem percebendo que não é dele, que fui eu que falei. Então o cara vai sair na roda dos amigos, nos seus próprios vídeos do YouTube, vai sair falando as mesmas coisas que eu sem perceber, mas porque me assistiu. Isso porque as pessoas começam a levar em consideração o que você fala
a partir do momento em que você causa um impacto intelectual. Você não precisa de nenhum número para isso. Tudo que você precisa é escolher o objeto que você vai explicar. Então, sei lá, imagina que eu vou falar de história. Ah, tô aqui com o livro Anatomia da História. Imagina que eu vou falar de história. Então, o que você vai fazer? Você vai se comprometer a ficar o melhor possível em histórias que você puder. E você vai trazer para as pessoas sempre a construção do raciocínio que você está tendo conforme os seus estudos e a sua experiência de vida avança. Veja, muita gente confunde trazer um raciocínio bem construído com duas coisas. A primeira é causar uma impressão emocional. Não, eu vou falar uma verdade que vai pegar no cara e vai causar uma impressão. Isso aí não serve para nada. Isso aí, a não ser que você queira virar um coach motivacional, é meio irrelevante. Então não é disso que você precisa. As pessoas confundem também essa explicação coerente do objeto com ser contraintuitivo. Eu tenho que falar uma coisa que ninguém está falando, daí eu vou pegar um ponto de vista e as pessoas vão lembrar de mim. Caralho! Ser contraintuitivo é completamente irrelevante se essa contraintuitividade for ruim, for uma ideia fraca e não servir para nada. É muito mais interessante você pensar em construir um raciocínio coerente acerca de um objeto o melhor que eu puder. Então, se eu vou falar de criar conteúdo no YouTube, eu não preciso nem ser contraintuitivo, nem causar um impacto contando verdades que os outros YouTubers escondem de você. Não, eu só preciso criar um raciocínio coerente. Exemplo, no YouTube vale mais você ter tempo de tela do que qualquer outra coisa. Simplesmente porque tempo de tela significa convivência. Quanto mais alguém te assiste, mais essa pessoa está convivendo com você. Quanto mais ela convive com você, mais você se torna uma voz relevante na vida dela. Quanto mais você se torna uma voz relevante na vida da pessoa, mais perto ela está de querer comprar algo teu, pelo simples fato de que é bom para ela estar te ouvindo. Ela percebe que a tua voz molda o comportamento dela de uma forma que a vida dela é mais bem sucedida. Isso é um argumento que não é nem contraintuitivo, nem feito para causar um impacto, sei lá o que das quantas. Não. A coisa é simples. Eu estou aqui criando um raciocínio que é coerente a respeito deste determinado objeto que é crescer no YouTube. Eu sei que isso daqui é verdadeiro, por quê? E aí vem a coisa que ninguém vê. Eu sei porque eu, ao longo do tempo, fui estudando como as pessoas se comportam e tomam decisões. E isso não... Aí vem um adicional a isso. Você não precisa de um monte de livro científico a respeito do assunto para isso. Quando se trata, por exemplo, de entender as pessoas, o primeiro bom passo é você só começar a prestar atenção nas pessoas. Se você só prestasse atenção nas pessoas, você começaria a perceber trejeitos, fisionomias, estilos de fala, algumas frases repetidas que vão demarcando um certo comportamento psicológico das pessoas. E isso vai te ajudar naturalmente a entender por que faz mais sentido eu passar um tempo conversando com você no YouTube do que fazendo muitas outras coisas. A gente vai para esse terceiro ponto. Eu falei de criar o conteúdo para as autoridades da tua área, para que quem é relevante te considere relevante. Eu falei sobre ignorar o conteúdo que mais dá visualização e você criar um conteúdo que cause um impacto intelectual nas pessoas. Aí nós temos um terceiro ponto que é a postura que você tem na frente da câmera. Isso importa mais do que... Você não tem que olhar para a postura na frente da câmera como aquela que dá mais visualização também, ou por um número, mas pela percepção que você tem de credibilidade quando você ouve alguém. Então você vai perceber que existe um jeito de falar das pessoas que têm credibilidade. Como você percebe isso? Olhando para as pessoas que você percebe a credibilidade. Você vai perceber também que existe um jeito de falar que é mais
propício à sua personalidade. Às vezes você está tentando forçar piada e você não é uma pessoa que é boa de piada. Às vezes você está tentando forçar uma seriedade e você não é uma pessoa tão séria assim. Às vezes você está tentando forçar algum tipo de fisionomia ou jeito de falar que anda completamente em desacordo com a sua profissão, ou com o que você faz, ou com o que você deseja fazer da vida. E aí você artificializa a sua comunicação. Não precisa de métrica para isso. Só precisa de análise do ser humano, de você mesmo e das pessoas ao teu redor. E a gente vai para mais um ponto. O que faz alguém dar certo na internet, no curto prazo, não é o que faz os negócios, ou que vai fazer os negócios darem certo no longo prazo. Porque, veja, nós não estamos mais na fase do digital em que você chega aqui, acerta um Reels e vende muito com esse Reels. Isso não dá mais certo. Agora, a venda, ela acontece de forma muito gradativa depois de você ter criado uma imagem relevante o suficiente. E é muito difícil sustentar a venda ao longo do tempo se você não tiver uma autoridade real no assunto que você trabalha. Então, tanto faz a métrica, tanto faz o número, você não precisa olhar para isso nunca. No geral, o que vai fazer você vender mais é você realmente se tornar uma autoridade real daquele assunto. Eu sei, eu insisto nessas coisas. Se você me acompanha há um tempo, você vai ver que eu não consigo parar de falar sobre isso. Mas é porque não tem nada mais relevante do que isso. Se você reparar nas pessoas que são reais autoridades naquilo que elas falam, cara, elas não precisam de 1.000 seguidores, 2.000. Elas vão estar ganhando um bom dinheiro e elas vão estar crescendo na sua profissão só na indicação de um pequeno grupo de pessoas que importa nos bastidores do mercado. Isso é uma coisa que as pessoas levam pouquíssimo em consideração, meu. Você quer impressionar uma grande massa de pessoas que não é relevante para nada do teu negócio e você se esquece de que só importa o respeito que você obtém daquele pequeno grupo de pessoas que realmente compra naquele mercado que você está. Então, ao invés de jogar o jogo do número, você tinha que jogar um jogo que é completamente alheio ao número. Ele é um jogo 100% qualitativo. Ele não tem quantitativo nele. É só eu analisando as coisas que eu estou falando, a maneira como eu estou falando elas e encontrando o que falta nisso daí. E existe o que falta intelectualmente, é a substância do conteúdo, é o que falta eu estudar. Existe o que falta em termos de experiência de vida. Assim, ó, realmente não dá porque eu não tenho experiência de vida suficiente, então eu não vou conseguir esse negócio que eu estou tentando conseguir. E existe o que falta em técnica vocal, oratória, retórica. E isso daí é pura análise qualitativa. É você aprendendo a fazer um julgamento da qualidade da coisa. Na minha opinião, não dá para fazer isso sozinho. Você vai ter que ter alguém que faz essa análise enquanto você vai trabalhando. E esse alguém provavelmente vai estar com você por alguns anos. Por quê? Vai ter que ser uma pessoa capaz de avaliar a qualidade daquilo que você está falando, tecnicamente. Ou seja, ela tem que entender relativamente bem da tua área. Vai ter que ser alguém que sabe avaliar a qualidade da construção daquele raciocínio, em termos de postura e uso de palavras. E essa pessoa vai ter que estar te dando um feedback constante. Mensalmente, bimestralmente, enfim. Tem que ter um período de feedback para que você consiga ir adaptando a sua linguagem àquilo que você fala. E isso independe dos números, é uma pura análise qualitativa de vocês. Você e das pessoas que te acompanham. E aí você vai perceber que tanto faz o número, porque é uma coisa meio... Aí é a parte que eu não sei te explicar isso aqui. É meio mágico. A partir do momento em que você começa a fazer isso, e você entende um pouco do funcionamento técnico das redes sociais, é pouco mesmo, não é muita coisa.
Isso é do que eu preciso fazer para o meu post aparecer na aba pesquisar do Instagram, do que eu preciso fazer para o meu vídeo subir em termos de pesquisa, do que eu preciso fazer para que as pessoas queiram compartilhar um post no story. Quando você aprende essas pequeninas coisas, que não são coisas tão difíceis de se aprender, você vai ver que o grande diferencial começa a estar no conhecimento real da coisa, nessa autoridade real que eu estou te falando. E aí, por uma mágica do mundo, as pessoas certas começam a te encontrar cedo ou tarde. E aí, se você só entender que você pode construir as coisas vagarosamente, você pode começar com uma pessoa, um cliente. Daqui a pouco tem um grupo de 3 clientes. Daqui a pouco um grupo de 5 clientes. Daqui a pouco um grupo de 10 clientes. Se você só se concentrar em se tornar uma autoridade real daquela coisa, pouco a pouco, esses poucos clientes vão começar a trazer outros. E você vai começar a receber indicações de quem também não é cliente. Porque uma coisa as pessoas ignoram muito, elas acham que o país é gigantesco. Nossa, o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande. Só que elas não percebem que existem pequenos grupos em volta de determinados meios. Então existe um pequeno grupo de médicos que tratam de uma coisa, de cirurgiões. Existe um pequeno grupo de advogados trabalhistas que importam. Existe um pequeno grupo de estudantes de filosofia que realmente estão interessados em um determinado assunto. Assim, os grupos são muito pequenos, no fim das contas, quando a gente pensa em termos de mercado. Igual eu estava na casa de um amigo meu hoje, olha só, veja bem, nós estamos a uma pessoa de falar com o Flávio Augusto. Parece que o Flávio Augusto está lá longe. Só que esse cara já é amigo de um cara que é amigo do Flávio Augusto. E ele já recebeu, já conquistou o respeito desse cara e por aí vai. Então a gente vive em pequenos conglomerados, vamos dizer assim, de pessoas, onde a informação corre muito rápido. E a gente ignora esse aspecto. A gente fica olhando para esses números impessoais da rede social e a gente não percebe que existe um número muito menor de pessoas que realmente importa e que faz aquele negócio se propagar da maneira correta. E dali a pouco, o teu nome já está conhecido por todo o grupo das pessoas que importam para aquele teu negócio. Só que isso não vai acontecer enquanto você não tiver o que, vamos dizer assim, esse domínio intelectual e de experiência daquela área em que você quer trabalhar. Então você vai ter que ser capaz de articular as informações de uma forma coerente e precisa, e isso só dá para fazer com o passar do tempo de estudos e experiência dentro daquela área. Não tem como você forçar essa barreira. Sabendo do estado atual das coisas no mercado digital, ou seja, eu acreditando, é minha opinião, na verdade, isso aqui, né? Tendo a opinião de que nós estamos num mercado que está atingindo um grau de maturidade cada vez maior e que, portanto, vai selecionando um grupo de pessoas sérias que permanecem nele, eu tenho consciência de que esse vai ser cada vez mais um fator determinante para a sua sobrevivência no mercado. Não é nem para prosperidade ou para você ficar milionário, é para você sobreviver no mercado. Você vai ter que deter um conhecimento real da coisa e uma capacidade de articulação e explicação desse conhecimento de forma que você cause a impressão intelectual correta nas pessoas que estão te assistindo. E se você não tiver isso, vai ser cada vez mais difícil de você dar certo. Agora, qual é o ponto positivo? O ponto positivo é This is Brazil. Então não é lá tanta coisa assim que tu precisa. Não é como se a gente morasse em Oxford, ou a gente morasse, sei lá, na Filadélfia, ou na Flórida, entendeu? Não, a gente mora no Brasil. Então, um pouco de domínio já te dá acesso a determinados grupos. E conforme você vai aumentando o domínio, é claro que você vai acessando novos grupos, mas um tanto de domínio já é, que não é lá grandes coisas, já é suficiente. Então, se você só se dispor a pegar um determinado assunto, um determinado tema, uma determinada parte do mercado e estudar aquilo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, logo você já é, sei lá,
top 5% do país nesse negócio, entendeu? É só o que são as coisas. Então, sei lá, você se formou em direito e de repente quer virar um bom advogado de problemas próprios ao mercado digital. Sei lá, direitos autorais, pirataria, esse tipo de coisa. Cara, 2 anos de estudo e certamente você está à frente de quase todos os outros advogados do Brasil nisso. Dá para afirmar com uma certa segurança esse tipo de coisa. Porque é o estado atual do país, entendeu? Então, basta que você esteja disposto a passar por aquele processo de trabalho intelectual sozinho por 2 aninhos. Que é pouquíssima coisa, cara. Assim, ó, há 2 anos atrás, era 2023, eu tinha um filho só. Eu já vou ter, em 1 mês eu vou ter 3 filhos, entendeu? Aqui correndo pela casa. Há 2 anos atrás eu não tinha nenhuma casa. Há 2 anos atrás eu não tinha o carro que eu queria. Hoje eu tenho essas coisas. Há 2 anos atrás esse escritório não existia. 2 anos é um negócio tão curto e tão rápido que não faz sentido você não se dispor a alguma coisa por esse período de tempo. A conclusão é, se você quiser realmente vencer aqui, e vencer por muito tempo, que é a minha proposta, assim, ó, não é tu ganhar um dinheiro hoje, é tu ganhar um dinheiro para sempre aqui. Eu penso que o caminho ele é completamente alheio a todas essas métricas numéricas. Ele é um caminho 100% qualitativo. Se você passar 2 anos só nesse aprimoramento qualitativo e aprender um pouquinho do básico de como funciona a internet, você vai começar a colher frutos, sem dúvida alguma. É realmente simples de falar, só que chato de fazer, porque vai exigir fechar o olho para tudo que todo mundo fica gritando que é importante, suportar, falar para pouca gente, suportar vencer o teu ego que quer vaidade e números e aprender algumas regras do jogo enquanto você se rala de estudar e trabalhar dentro da tua área para se tornar uma autoridade real. No fundo é isso aí. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar teu comentário com a tua opinião e a gente se vê no próximo. Tamo junto.